mais uma vez agradeço a todos vocês que estão nos assistindo na TV Câmara, no canal 22.2 e também na TV OAB Caruaru no YouTube. Gostaria agora de passar a palavra para Otávio Machado, que é chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte aqui na Receita Federal em Caruaru, que ele vai falar um pouco mais sobre esses atendimentos aos contribuintes, que nesse primeiro momento o atendimento presencial está suspenso, tem uma previsão, de acordo com o delegado Dr. Rafael Cassimiro, de voltar agora em outubro, mas, de toda forma, de acordo com o próprio Dr. Rafael, que é o delegado da Receita Federal, vários dos serviços estão disponíveis no portal da Receita Federal, em seu site. Então, gostaria que o Otávio explicasse um pouco todos esses serviços, Otávio, que estão à disposição, seja do contribuinte ou do advogado. Perfeito. Muito obrigado. Apenas para esclarecer, durante essa pandemia, nós mudamos tanto o jeito de atender quanto o jeito de tratar o contribuinte, mas sempre buscando resolver a questão, a necessidade do contribuinte. Então, nós adequamos, nós flexibilizamos normas para que o atendimento do contribuinte fosse adequado à realidade. Então, paramos de pedir documentos com firma reconhecida, começamos a aceitar toda a documentação via e-mail e aumentamos os serviços disponibilizados. Como o doutor Rafael deixou claro, todos os serviços que são atendidos via presencial, eles são atendidos via online. A questão que gera um pouco mais de dúvida é como acessar, como ter conhecimento desses canais. E aí é imprescindível você ter conhecimento, você ter a curiosidade de navegar pelo site da Receita Federal. Nós temos vários canais para o atendimento da Receita Federal. Nós temos o portal ECAC. Através desse portal, você tem acesso às pendências da empresa, às pendências da pessoa física, número de recibo, cópia de declaração, consegue fazer pedido de restituição, falar diretamente com o servidor via o chat. Nós temos também o Fale Conosco, se o contribuinte tiver alguma dúvida quanto a um procedimento, quanto à legislação, sem que se substitua o processo de consulta. Nós temos o e-mail, que é o atendimento rb.04@rfb.gov.br, previamente já divulgado pela OAB Caruaru. E nós temos também o atendimento via e-mail, ele tem a proteção do sigilo fiscal. Então, alguns serviços nós não podemos fazer por conta da portaria 246, que estabelece os serviços que nós podemos fazer, mas algumas questões de proteção do sigilo nós não podemos. Então, dentre os canais, portal ECAC, chat RFB, e-mail, Fale Conosco e o chat, nós conseguimos resolver todas as pendências dos contribuintes. A questão é que deve ser levado como acessar esses serviços. E aí, atendendo a um pedido da OAB Caruaru, eu estou elaborando um manual e adequando outros da Receita Federal, usando, que vai ser disponibilizado para a OAB, de como ter acesso a todos esses serviços. Alguns desses manuais já são próprios da Receita, só que não são de conhecimento do público. E aí, dentre esses serviços, o principal deles é como acessar o portal ECAC. E como é que se faz isso? Eu vou pedir licença para que eu possa compartilhar a tela do computador para mostrar como é que se tem acesso ao portal ECAC. Estão vendo a tela? Estou vendo. Perfeito. Okay. O site da Receita é o receita.economia.gov.br. Ao entrar no site da Receita,
Para ter acesso a todos os serviços, você vem aqui, Centro de Atendimento, Centro Virtual de Atendimento, que é popularmente conhecido como Portal ECAC. Clica aqui e aqui tem todas as informações. É imprescindível que se leia para saber como será a forma de acesso. Porque se o acesso for por certificado digital, você tem uma gama de serviços mais ampla, como é feito pelas empresas. Depois vem aqui em acessar. E aqui você tem duas formas de acesso. Você tem pelo código de acesso, que aqui nessa forma vai ser exigido você ter os 2 últimos números do recibo, e o acesso entrar com gov.br, que, ao meu ver, é o mais acessível e prático ao contribuinte. Por quê? Porque ele não exige que o contribuinte tenha o recibo do imposto de renda para que ele acesse ao portal ECAC e tenha acesso a todos os serviços. Então, através desse cadastro do gov.br, você vai clicar aqui, ele vai para essa tela. Você vai criar sua conta no gov.br, você vai fazer sua validação pelo Banco do Brasil, por certificado digital ou certificado digital em nuvem. Isso é importante, porque mesmo tendo certificado digital, é necessário que o contribuinte faça o cadastro pelo gov.br. Perfeito. Otávio, só uma pergunta. Nesse caso aí, o advogado, por exemplo, que quer fazer o cadastro, ele vai entrar no gov.br e com o seu certificado digital, ele pode fazer o cadastro, aquele certificado digital que nós já estamos acostumados a utilizar, né, com o token, correto? Sim, correto. Através do certificado digital do advogado, ele vai poder ter acesso o seu portal ECAC, mas não dos seus clientes. É Perfeito. importante Nesse fazer caso, essa para diferença. ele ter acesso Era isso que eu ia ao seu perguntar. cliente. Perfeito, Zé, com a palavra. Era justamente isso. Veja, considerando que, assim, essa live está sendo vista por vários advogados, e é natural, né, que os advogados, principalmente aqueles que militam na seara tributária, eles desejem ter acesso à cópia de processo administrativo, declarações de CTF da empresa, auto de infração, alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai estar agindo em nome do cliente. Então, nessa hipótese, era natural que você chegasse com uma procuração, com firma reconhecida, se dirigisse lá à delegacia da Receita Federal, mediante um atendimento, atendia, pedia ao servidor, o servidor, conferindo que ele é procurador da empresa, de posse daquelas informações, ele acabava entregando a informação que é protegida do sigilo fiscal, mas uma vez que ele é procurador, ele teria acesso. No caso, virtualmente, Otávio, como é que os advogados poderiam realizar esse procedimento? Excelente pergunta. A maneira mais fácil para que o advogado tenha acesso é através de uma procuração RFB ou uma procuração eletrônica. Qual a diferença? A procuração eletrônica, que a maior parte das empresas hoje em dia no Brasil possuem, ela é feita através do certificado digital da empresa. Como assim? A empresa do seu próprio estabelecimento entra dentro do portal ECAC da empresa e outorga uma procuração eletrônica para que o advogado, com o seu certificado digital, tenha acesso ao portal ECAC da empresa. Ou seja, feito esse procedimento, os advogados eles vão ter acesso ao portal ECAC da empresa. E, dessa forma, eles vão conseguir cópia de declarações, acesso ao chat, cópia de processo administrativo, toda a gama de serviços que a empresa teria com o seu certificado digital, o advogado terá após essa outorga de procuração eletrônica, que ela é de certificado para certificado e não precisa de nenhum procedimento da Receita. Eu acredito que, com certeza, é o modo mais fácil para as empresas tratarem desse tipo de serviço com os seus advogados. E
que os advogados não precisam se deslocar, nem ter qualquer tipo de problema, porque eles podem aceitar essa outorga diretamente do seu escritório. Perfeito, Otávio. Então, quer dizer que o advogado ele pede para o seu cliente fazer o cadastro, outorgar a procuração, e aí sim o advogado ele vai poder agora ter acesso ao portal da empresa, né? Sim, correto. O acesso vai ser exatamente o mesmo. Ele vai acessar o portal ECAC, e ele vai alterar o perfil. Inicialmente, o advogado ele vai entrar e o portal ECAC vai ser o do próprio advogado. E ele vai alterar o perfil e coloca o CNPJ da empresa que outorgou a procuração eletrônica. E a partir daí ele tem acesso a todas as informações fiscais, como por que a certidão não está saindo, ele pode solicitar uma certidão, cópia de documento, pedir uma certidão de obra, de ITR. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante porque muitos desconhecem essa opção e esbarra nessa questão do atendimento presencial, onde, de repente, você consegue resolver de uma maneira mais confortável e rápida, né, no conforto do seu escritório pela internet. Otávio, a respeito desse... Sim, Zé. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando o gancho. A procuração eletrônica, do ponto de vista de outorga de pessoa jurídica para a pessoa física do advogado, foi muito bem esclarecido, até parabenizando o Otávio aí pela precisão nas informações. Agora, vamos supor a questão de auto de infração de pessoa física, né? Porque normalmente nem toda pessoa física tem certificado digital ainda, né? Os profissionais liberais têm, é comum, às vezes, até por exigência, né, da própria profissão, mas a maioria das pessoas físicas não tem. Aí, nesse caso, qual seria o procedimento para as pessoas físicas outorgarem uma procuração eletrônica, no caso, para poder facilitar esse trâmite, ele poder visualizar, sei lá, talvez pedir cópia de um processo administrativo, uma auto de infração de pessoa física, alguma coisa nesse sentido? Nesses casos, e aí serve tanto para a pessoa física quanto algumas empresas que não têm obrigação legal, normativa, de possuir certificação digital. Então, tanto para essas empresas, quanto para pessoas físicas, elas podem outorgar uma ou outra procuração, que é a chamada procuração RFB. Nesse caso, existe a participação da Receita. E também, nesse caso, o contribuinte, nem o advogado, precisam comparecer à Receita Federal. O contribuinte, ao chegar ao escritório de advocacia, e aí eu vou direcionar as respostas para o interesse maior da live, ele pode outorgar uma procuração RFB para o advogado, e o advogado faz o cadastro dele no gov.br, com os dados pessoais do próprio contribuinte, e o advogado, essa mesma procuração, ele protocola pela Receita Federal através de um dossiê digital e a Receita Federal, através de um atendimento remoto, vai aprovar essa procuração. Após ser conferida e aprovada, o advogado ele vai ter acesso do mesmo modo. É importante destacar que o cadastro dessa procuração, ela deve ser feita no nome do contribuinte e não no nome do escritório de advocacia ou do próprio advogado. Eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês, pedindo licença novamente. Pronto. No site da Receita Federal, você pode comparecer aqui no Onde Encontro, que é uma tela de atalho. Através dessa tela de atalho, você consegue ter um acesso direto para os serviços. Então, você vem aqui em P, vai em Procuração RFB, vou aumentar a tela aqui para vocês.
Procuração, solicitação para entrega à RFB. A partir daqui, você vai efetuar o cadastro da procuração. Depois de efetuar o cadastro dessa procuração, o contribuinte vai assinar, vai pegar os documentos dele e vai anexar via dossiê digital. Esse manual vai ser disponibilizado para a OAB Caruaru, para que os advogados saibam como protocolar essa procuração e auxiliar o contribuinte a fazer isso, assim como empresas que não possuem a certificação digital. Então, a procuração só muda a nomenclatura. Eletrônica, certificado para certificado. E para pessoas físicas e empresas que não são obrigadas a possuir certificação digital, existe a procuração RFB, que é essa da tela que vocês terão acesso. Então, provavelmente vai ser necessário, Otávio, que o advogado digitalize, né, alguma documentação, ou essa procuração RFB também ela é eletrônica. Ou seja, vai ser necessário imprimir algum instrumento físico, contribuinte, o outorgante, no caso, vai precisar assinar ou não. Tudo isso também é feito eletronicamente. Essa parte, a procuração RFB, como ela foi pensada inicialmente para ser entregue na repartição, na própria unidade de forma física, ela exige que você imprima e o contribuinte assine. Perfeito. Como nós estamos evoluindo para fazer todo um atendimento de forma completa eletrônica, ainda estamos em fase de transição. Então, atualmente, tem que se digitalizar o documento e protocolar via dossiê digital. É necessário o reconhecimento de firma dessa procuração RFB? Não. Eu pergunto isso porque os cartórios estão tendo uma demanda muito grande em função da pandemia, eles estão limitando o número de entrada das pessoas, né, no cartório e realmente está se perdendo um tempo muito grande em fila de cartório. Por isso que eu pergunto isso. Perfeito. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Otávio Machado, que é chefe do CAC da Receita Federal, o delegado Dr. Rafael Casimiro, e também ao nosso presidente da Comissão de Direito Tributário, Dr. Zé Ferreira Neto, conselheiro também da OAB Caruaru. Agradecer aqui Dr. Stanley, sempre presente, doutora Luciene também. Vamos fazer uma pequena pausa para o terceiro e último bloco e agradeço a todos vocês que nos assistem na TV OAB Caruaru no YouTube e também no programa OAB em Ação na TV Câmara.